Sabe quais são os 3 erros que impedem os profissionais de conquistarem uma posição de liderança? Nesse vídeo eu vou falar sobre quais são os 3 erros, como você pode identificá-los e como você pode também eliminá-los da sua trajetória profissional para chegar mais rápido a uma posição de liderança. Meu nome é Rangel Lima e eu ajudo profissionais a serem promovidos a líderes. E se você não segue ainda meu canal, clique em seguir para não perder nenhum vídeo como esse. E o primeiro ponto aqui importante é, o que é uma posição de liderança, Rangel? Uma posição de liderança é um cargo, uma atribuição que um profissional tem, ou recebe, ou conquista para poder liderar outras pessoas, inspirar, desenvolvê-las para que elas realizem algumas atividades, algumas funções e entreguem resultados acima da média. E quais são as principais responsabilidades de um líder? Principalmente em criar estratégias, planos e se responsabilizar que esses planos e estratégias sejam executadas. Aqui é importante falar sobre algumas confusões que acontecem quando alguém está pensando em ser promovido a líder. Muitas pessoas acreditam que a promoção depende somente delas e outras pensam que depende somente da empresa. Então eu digo aqui que a promoção depende de 2 fatores. Dos fatores pessoais, ou seja, o comportamento da pessoa, e também das condições e oportunidades na empresa. Vamos entender um pouquinho melhor esses 2 fatores. Então, se a pessoa tem condições, tem habilidades, tem competências, tem responsabilidades que condizem com uma pessoa que vai ter toda essa responsabilidade, ela começa a ter uma visibilidade maior e pode ter uma promoção ou uma oportunidade dentro desse ambiente profissional. Da mesma forma, tem a empresa que muitas vezes tem uma necessidade onde ela precisa que alguém lidere ou assuma a responsabilidade para tocar um determinado segmento, uma determinada operação ou área específica. Então, quando a oportunidade encontra com uma pessoa preparada, geralmente a promoção acontece. Então, ela pode se dar tanto para a necessidade da empresa, tanto também como a atitude que o profissional exerce nesse contexto todo. E qual que é a diferença entre chefe e líder? Chefe geralmente é visto como aquele que tem uma função mais autoritária, que ele é responsável por fazer com que as pessoas executem algumas atividades e entreguem resultados. Muitos chefes não são líderes. E um líder, ele também tem essa função de fazer as pessoas gerarem resultados acima da média. Mas além disso, ele inspira, ele instiga pessoas a serem melhores, crescerem, se desenvolverem, formar times e poder desenvolver também o seu negócio. E quais são os tipos de líderes? Basicamente, tem 3 tipos de líderes. Tem os líderes que vão se responsabilizar por questões mais operacionais, vão ter aqueles líderes que vão estar no nível mais tático, onde vão trabalhar mais com a questão da operação, para que as coisas aconteçam, e tem os líderes que vão trabalhar numa posição mais estratégica, que são aqueles que vão pensar mais nos direcionamentos, aonde a empresa quer chegar, como desenvolver, como criar os planos de expansão, então aquela parte mais evoluída da empresa. Então esses 3 níveis são formados por 3 escalões de líderes e responsabilidades diferentes. E por que certos erros te impedem de crescer e chegar a uma posição de liderança? Principalmente porque eles vão deixar você talvez estagnados, ou que você não vai ter essa consciência de identificar quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos cegos, e com isso muitas vezes vão te atrapalhar, ou seja, você vai ficar ali marcando o passo e não vai evoluir. Então, quando você consegue identificar quais são esses erros, você consegue ter clareza, consegue trabalhar em cima deles, desenvolver, fortalecer habilidades e competências e chegar mais rapidamente a um cargo ou uma posição de liderança. Então, vamos ao primeiro erro. O primeiro erro é a falta de conhecimento. Esse erro pode parecer um erro tão bobo, mas é geralmente aqui onde as pessoas mais erram. Grandes líderes são pessoas que têm o quê? Autoconhecimento. Então, se você que quer começar a conquistar uma posição de liderança, tem que começar se conhecendo. Em primeiro lugar, identificando as suas fraquezas, suas oportunidades, no que você é bom, quais são os teus talentos, o que você precisa desenvolver. Muitas vezes tem líderes que não sabem se posicionar, não sabem dizer não, tem medo de falar em público, tem medo até de ser promovido. Então, muitas vezes, o autoconhecimento vai te ajudar você a entender tudo isso, as suas crenças equivocadas, as suas percepções ou experiências que teve ao longo da vida podem estar muitas vezes te travando ou acelerando a tua conquista a uma posição de liderança.
E como que você desenvolve isso? Você pode fazer isso através de um processo de autoconhecimento, como psicoterapia, mentoria, coach, treinamentos, lendo livro, se desafiando, buscando a tua empresa para poder estabelecer objetivos, metas e também novas oportunidades. Tudo isso vai te trazer o quê? Experiência, vivência de vida. Então você vai ver como que você se sai, como que você reage dentro dessas circunstâncias. O segundo erro é a falta de habilidade. Um líder tem que ter a habilidade de poder se desenvolver, também desenvolver o grupo, dar feedback, comunicar, conduzir, fazer reuniões, levar as pessoas para um outro nível de mentalidade, de maturidade e também de resultado. O líder tem que ter essas duas habilidades, de liderar pessoas e gerenciar processos, ou seja, ele tem que estar desenvolvendo também a empresa para que ela performe melhor, que ela atinja melhores resultados, e isso sempre com o time em conjunto. Muitas vezes esses erros acontecem porque a pessoa não se desenvolve, ela não se qualifica, ela não busca ler, não busca fazer um curso, ela não busca se desafiar, então ela fica ali com um monte de habilidades que são frágeis. Então as pessoas são contratadas pelas suas habilidades e são também demitidas pela falta de atitudes ou habilidades, principalmente de inteligência emocional, a habilidade de se relacionar, vender suas ideias, estabilidade emocional, para poder fazer o quê? Manter-se na posição e fazer as pessoas terem melhores resultados em conjunto. E o terceiro erro, e talvez um dos mais importantes, é justamente a falta de confiança. Porque a pessoa pode ter lá conhecimento, se conhecer muito bem, saber dos seus pontos fortes e fracos, ela pode ter habilidade, mas pode ser que ela tenha o quê? Falta de autoconfiança, não tenha coragem. E se ela não tem coragem, ela não sai do lugar, fica marcando passo, marcando bobeira e não evolui. Então, o líder que não se apresenta, o líder que não tem atitude, não cresce e, por consequência, não chega ao cargo de liderança. Então, por isso que é muito importante o líder trabalhar isso, vencer os seus medos, porque se o líder tem essas crenças de que liderança é difícil, liderança não é para mim, eu não sei me comunicar, as pessoas não vão gostar de mim, a liderança tem muita responsabilidade, não vou dar conta, isso vai te bloquear, vai te travar e você não vai evoluir. Então, para você vencer o medo, ter mais coragem, aumentar a tua autoconfiança, você tem que, primeiro, se conhecer, confiar mais em você, ter habilidades, se trabalhar para isso, e automaticamente a coragem vai vir. Então aqui você começa a aceitar mais os desafios, ou criar oportunidades para você ir testando isso. Porque ninguém aprendeu a caminhar do nada, da noite para o dia. Todo mundo que aprendeu alguma coisa, aprendeu fazendo. Então quando me proponho a conquistar uma posição de liderança, eu tenho que me desafiar, correr atrás, seguir em frente, vencer meus medos, porque quando você vence seus medos, os seus medos também vão embora. Então esses três erros, falta de autoconhecimento, falta de habilidade e falta de autoconfiança, impedem qualquer profissional de chegar a um cargo de liderança. Então para você que quer ser um líder, quer conquistar sua posição, ser promovido na empresa, tem que trabalhar muito o seu autoconhecimento, conhecer totalmente aquilo que você é bom, aquilo que tem que melhorar, trabalhar suas habilidades para poder desenvolver principalmente aquilo que a tua empresa, o teu departamento precisa de você. E o terceiro ponto é ter coragem para você avançar, tomar atitude, tomar iniciativa e ajudar a tua empresa e a tua equipe a crescer. Se você aplicar esses três pontos no seu dia a dia, ficar mais atento para isso, eu garanto que ele vai facilitar a tua ascensão até a posição de liderança. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir e lembra de seguir também esse perfil e compartilha para alguém que você acredita que é interessante estar recebendo essas informações também. Um grande abraço e a gente se vê.